Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 757 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Daniel. Daniel, como você já acompanhou nos vídeos anteriores, fez parte de um grupo de pessoas que foi levado para a Babilônia no ano em que Nabucodonosor triunfou sobre os egípcios na Batalha de Carquemes, no ano 605 a.C. Essa foi a primeira de 3 investidas que Nabucodonosor fez contra Jerusalém, e na primeira Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia e assistiram diante do rei no palácio. Você vê aqui nos versos de abertura que Nabucodonosor, além de levar utensílios do templo de Jerusalém para a casa do seu Deus, levou também da linhagem real e dos nobres, jovens de boa aparência, sem nenhum defeito, para servirem na sua corte, e nessa época Daniel então foi exilado. Mais tarde, no ano 597, vem Ezequiel com outras pessoas que vão para as margens do rio Quebar. Nessa ocasião é que o rei Joaquim é levado ao exílio, e por fim a cidade cai também sob a intervenção de Nabucodonosor no ano 586. O que estamos vendo aqui então é que nesse ano o Senhor entrega nas mãos de Nabucodonosor ao rei Jeoaquim. O verso 2 é muito claro em mostrar isso. Isso então não é porque Nabucodonosor é poderoso, mas porque Deus está disciplinando o seu povo. E você percebe então que o Senhor está dirigindo tudo, tanto o que acontece no âmbito de Jerusalém, quanto o que acontece lá na Babilônia. E, embora o seu povo esteja sendo exilado e tenta se descaracterizar a identidade do seu povo, Daniel será um testemunho de que ele pertence ao povo escolhido de Deus e que Deus governa. Aliás, o seu nome significa Deus é meu juiz. E isso vai ficar muito claro o quanto Deus é quem governa, quem julga a vida de Daniel e a do mundo todo nos capítulos que vamos ler na sequência. Aliás, o nome de Daniel termina com o sufixo El, que na língua hebraica quer dizer Deus, o Deus verdadeiro, para todas as nações. O ministério de Daniel e o ministério de Ezequiel, nomes de profetas que terminam com El, são ministérios mais internacionais. Fala-se a respeito de Deus de forma mais genérica, até mesmo a partir do nome do profeta. Já o ministério de Jeremias, como foi o ministério de Isaías, esses que têm o Ia, de Iavé, de Jeová no seu nome, são os profetas que falam mais particularmente ao povo de Judá, lá no contexto da terra de Canaã. Bom, Daniel é levado para trabalhar na corte de Nabucodonosor e por 3 anos ele será treinado na língua dos caldeus, na escrita dos caldeus. Ele recebe nome diferente, nome que agora tem o objetivo de cultuar ao deus babilônico Marduk, também conhecido como Bel. Por isso o nome de Daniel muda para Beltesazar. No entanto, como você vai perceber ao longo do livro, embora se mencione, como acontece lá no verso 26 do capítulo 2, que Daniel também é chamado de Beltesazar, Daniel é tratado por esse nome, Daniel. Ele não deixou de ser o servo do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro. Ele não trabalha para Bel, para Marduk, para nenhum falso Deus. Bom, a gente conhece bem essa história e sabe então que Daniel não quer se contaminar com as iguarias do rei. Não sabemos por que essas iguarias seriam contaminadoras. Se porque tinha carne de porco, carnes com sangue ou outros alimentos proibidos pela lei dietética judaica, ou se porque esses alimentos teriam sido consagrados aos deuses babilônicos, o que era uma possibilidade bastante concreta. De qualquer forma, Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar e obtiveram o favor de Deus, de tal forma que o chefe dos eunucos, encarregado da nutrição deles, do estudo deles, atendeu a solicitação deles e eles foram de fato mais saudáveis do que os seus colegas ao final do prazo de 10 dias. Bom, Deus deu a Daniel e aos seus amigos inteligência, cultura e sabedoria, e o dom de interpretar sonhos foi dado a Daniel, de maneira semelhante ao que aconteceu com José no Egito. E da mesma forma como Deus, lá na corte do faraó, lá na época do livro de Gênesis, mostrou que ele é o soberano sobre tudo através de José, que tinha ido para lá como escravo, mas acabou se tornando um homem muito grande na corte egípcia,
A mesma coisa vai acontecer aqui. E José se manifestou sábio ali, interpretando sonhos, e a mesma coisa vai acontecer aqui com Daniel. É muito interessante também que a sabedoria que Deus dá aos seus servos excede a sabedoria mundana. E isso a gente vê aqui no verso 20 do capítulo 1, que Daniel se tornou mais sábio do que os doutores, mais douto do que todos os magos e encantadores que havia na Babilônia. E essa palavra para magos aqui é a mesma usada lá em Êxodo 7:11, onde se fala dos magos que ajudavam Faraó e que, no entanto, não foram capazes de competir com os poderes que Moisés exibia na execução das pragas. Então, da mesma forma que Deus deu sonhos a José e ele se mostrou mais sábio e com isso alcançou posições de destaque no governo do Egito, Deus deu sabedoria a Daniel, que se mostrou mais sábio, que interpretou sonhos também e que cresceu em posições lá no governo da Babilônia. Da mesma forma que os magos egípcios não foram capazes de reproduzir o que Moisés fazia, os magos babilônicos não eram capazes de interpretar o sonho que Daniel foi capaz de interpretar. Bom, isso fez com que Daniel permanecesse durante muito tempo na corte babilônica e até mesmo depois, como diz o verso 21 do capítulo 1. Ele permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Isso significa que, se ele foi levado para lá em 605 a.C., e o primeiro ano do rei Ciro é 539 a.C., Daniel permaneceu nos altos escalões do governo por 66 anos. O que é notório, exatamente na época em que o povo de Deus está exilado, com a cidade destruída, com o templo destruído, trabalhando em escravidão, um servo de Deus, cujo nome é Deus é meu juiz, está na corte, trabalhando nos altos escalões do governo de quem manda e dando testemunho de que não existe ninguém tão sábio e tão poderoso quanto o seu Deus. Deus jamais se permitiu ficar sem um testemunho às nações. Aliás, é muito curioso que você pega um detalhezinho aqui no verso 4 do capítulo 2. Que quando Nabucodonosor, bem no comecinho do seu reinado, assim que ele mandou Daniel para Jerusalém, para Babilônia, tirou Daniel de Jerusalém, e o treinamento de Daniel já havia terminado, ele agora quer que os sábios interpretem o seu sonho. E ele não quer contar o sonho, porque o sonho dele poderia ser alvo de uma interpretação fajuta. Então o que Nabucodonosor faz? Ele pede que as pessoas interpretem o sonho sem que ele diga qual foi o sonho. E o interessante, capítulo 2, verso 4, é que os babilônicos dizem ao rei em aramaico. Dá o sonho que a gente diz a interpretação. Bom, o detalhe de ser em aramaico é muito interessante, porque essa era a língua falada ali. E o livro de Daniel é dos poucos livros do Antigo Testamento que tem uma parte escrita em aramaico. A mesma coisa acontece em parte com o livro de Esther. E o fato de se ter os primeiros 6 capítulos de Daniel escritos em aramaico é um testemunho de que essa mensagem é uma mensagem para o mundo. Para Nabucodonosor, para os babilônicos, para todas as nações do mundo. Entendam, o Deus dos hebreus, apesar da cidade estar destruída, o templo, eles estarem escravos, esse é o único Deus verdadeiro. E isso fica provado quando Daniel é o único que consegue interpretar. Os magos babilônicos, como diz o verso 11 do capítulo 2, falaram: a coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que a possa revelar diante do rei senão os deuses. Mesma coisa que disseram os magos para Faraó quando não conseguiram reproduzir a praga dos piolhos. Êxodo 8, verso 18 e 19. Isso aí é o dedo de Deus. Exatamente. É só Deus quem consegue dar a solução para isso. E você conhece a história. Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. E a estátua tinha 4 tipos diferentes de materiais que a formavam. Na verdade 5 se você contar o barro, né? E Daniel, quando soube que Nabucodonosor, que não contou o seu sonho, queria que os magos dessem a interpretação de um sonho que ele nem mesmo revelou, sob pena de morte, Daniel orou a Deus, buscou a Deus e Deus lhe revelou a verdade a respeito daquele sonho. E Daniel ora no verso 20, seja bendito o nome de Deus, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem remove reis, quem estabelece reis, quem dá sabedoria aos sábios. Então Daniel vai falar com o rei Nabucodonosor e lhe diz coisas muito sérias. Verso 28, há um Deus no céu que revela mistérios,
porque ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel está dando um testemunho de que o Deus daquele povo que Nabucodonosor subjugou com tanta facilidade é o único Deus verdadeiro. E isso é algo que nos faz lembrar mais uma vez de José, quando fala com o faraó lá em Gênesis 48 ou Gênesis 41:16, conta-me o sonho, Deus vai dar a interpretação, Deus é capaz de interpretar sonhos, existe um Deus verdadeiro que vai falar isso para o faraó. E a gente vê então que o sonho do rei Nabucodonosor tem uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Bom, a gente não está muito preocupado em falar agora sobre o significado de cada uma dessas partes da estátua. E, embora seja razoavelmente unânime entre os intérpretes de que a cabeça de ouro é Nabucodonosor, isso está revelado até no texto, de que o peito e os braços de prata são o Império Persa, depois a barriga e os quadris de bronze são o Império Grego, depois as pernas de ferro são o Império Romano, e existe aí alguma discussão sobre como seria o pé de ferro misturado com barro, que império que seria esse, se seria um novo império. Bom, o texto na verdade fala apenas de 4 impérios. Ele só vai falar até o 4º reino no verso 40. Ele não vai falar de um 5º. E alguns então acham que seria o fim do 4º reino, quando ele começasse a ficar diluído. Seria uma ideia de que o reino do Império Romano tentou unir povos de culturas muito diferentes, como o ferro e o barro, e por isso não deu muito certo, e essa foi a fragilidade do Império Romano. Tudo isso, neste primeiro momento, é menos importante do que o fato de que, na Babilônia, escravizado, Daniel está dando testemunho para o imponente rei Nabucodonosor, que ele é o servo do Deus único e verdadeiro. Então o rei faz com Daniel aquilo que o faraó fez com José, dá a ele presentes, dá a ele uma posição de governador sobre toda a província. E então fica claro aqui que a verdade de Deus está sendo manifesta lá na Babilônia. Deus tudo controla. Deus é soberano sobre a história. Ele dirige o que está acontecendo na Babilônia, ele dirige o que está acontecendo com o seu povo, ele dirige o que há de vir. E isso vai ficar bem claro porque uma pedra que não foi cortada por mãos vai esmiuçar aquela estátua, vai derrubar todos os reinos humanos. E o verso mais bonito, certamente, destes 2 primeiros capítulos é o verso 44 do capítulo 2, que nos dias desses reis, ou seja, nos dias dos homens, né, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É a visão de Ezequiel, que o reino de Deus será estabelecido para todo sempre, não será um reino estabelecido por força humana, e até Nabucodonosor está tendo que aprender isso. Bom, essa é a história desses 2 primeiros capítulos, bastante conhecidos, mas que a gente espera que com essas informações adicionais você tenha refletido sobre outros aspectos da história que talvez você não tivesse considerado. Bom estudo para você, boa leitura. Amanhã a gente volta aqui para ler os capítulos 3 e 4, se Deus quiser. Até lá.